Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos continuar o nosso estudo de ciências. Hoje nós vamos falar do capítulo 3, referente ao módulo 2, que fala da eliminação de excretas pelo ser humano. Gente, vamos lá. Qual a importância da excreção? As substâncias tóxicas resultantes do metabolismo das células são chamadas de excretas. A eliminação de excretas do organismo pode ocorrer por meio do suor, da urina e da respiração. Na excreção humana, são envolvidos diretamente o sistema respiratório, a pele e o sistema urinário. Lembrem-se, o suor, as glândulas sudoríferas produzem, que estão localizadas na pele. A respiração, que vai ser um processo que vai acontecer dentro do sistema respiratório, e o sistema urinário, que vai produzir a urina. Transpiração. Quando a temperatura do nosso corpo aumenta, os receptores para a temperatura presentes em nosso corpo enviam informações para o sistema nervoso, que responde aumentando a produção e a liberação do suor. Então, toda vez quando nosso corpo aumenta a temperatura, nosso sistema nervoso manda a resposta. Nós vamos produzir o líquido para equilibrar essa temperatura corporal, certo? Odor e suor. O suor liberado pelas glândulas sudoríferas não tem odor. No entanto, nas glândulas presentes em algumas regiões do corpo, como axilas, o suor é liberado por meio de folículos dos pelos, uma região onde há bactérias. Gente, existem dois tipos de glândulas sudoríferas. Um encontra-se espalhado por todo o corpo e o outro é encontrado principalmente na pele das axilas, mamas, região genital, couro cabeludo e nas regiões com barba no rosto dos homens adultos. Vocês observaram que nos folículos dos pelos, tem bactérias. Esses micro-organismos, eles metabolizam os componentes presentes no suor, deixando um cheiro desagradável na região que eles estão, ok? Dessa maneira, entendam que é muito importante uma higiene corporal bem eficaz, porque evita o odor do suor, principalmente nas áreas mais úmidas do corpo, onde as bactérias e os fungos adoram se proliferar. Órgãos que compõem o sistema urinário. Gente, a excreção ela é feita pelo sistema urinário. Ela ocorre por meio da produção e eliminação da urina, resultante da filtração do sangue. Além de eliminar as excretas presentes no sangue, o sistema urinário ele vai contribuir para a manutenção do seu volume e de sua composição. Isso ocorre porque, além das excretas, o sistema urinário, gente, ele elimina componentes que não são legais para o nosso corpo, ou seja, que eles vão estar também em excesso no sangue. A filtragem do sangue, assim como a formação e eliminação da urina, envolve os órgãos que compõem o sistema urinário, os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra, que vocês podem observar na imagem. A filtragem do sangue e formação da urina. Gente, os rins, que nós temos dois, eles apresentam um formato semelhante a de um grão de feijão, como vocês podem observar na imagem, porém em tamanho bem maior. Esses órgãos são responsáveis pela produção da urina. Eles regulam a composição do sangue, eles mantêm a pressão arterial, além de participar da síntese de vitamina D. Cada rim é formado aproximadamente por 1 milhão de néfrons, que são estruturas microscópicas que vocês podem observar na imagem, responsáveis pela filtração do sangue. Então, essas estruturas têm uma importante função dentro do rim, porque elas vão filtrar o sangue. Começa assim. Primeiro, externamente, cada rim é revestido por uma membrana, que é a cápsula fibrosa, que vai proteger esse órgão
contra pancadas, entrada de micro-organismos, tá? A segunda etapa que nós podemos falar sobre a filtração do sangue é que dentro desses rins existem regiões com estrias visíveis, que são as chamadas pirâmides renais, nas quais se encontram os néfrons, onde ocorre a filtração do sangue. Depois, gente, depois dessa filtração, a artéria renal vai levar o sangue a ser filtrado para o rim. Já a veia renal recolhe o sangue filtrado. Depois, o ureter recolhe a urina formada, levando até o reservatório, né, gente, que é a bexiga urinária. Na extremidade de cada ureter, né, tem uma estrutura chamada de pelve renal, por meio da qual a urina é coletada para ser levada até a bexiga urinária, onde vai ser armazenada, tá bom? Então, a bexiga é o órgão que vai armazenar a urina. A filtragem do sangue é a formação da urina. A água é a substância mais abundante na urina, pois apenas uma parte dela é reabsorvida. Porque, gente, a quantidade de água absorvida depende de vários fatores, né? Tem pessoas que bebem mais água, tem outras que bebem menos, e isso influencia na reabsorção desse líquido dentro do corpo. Por exemplo, se o volume de sangue estiver alto, o que geralmente ocorre quando ingerimos muito líquido, menor é a quantidade de água absorvida e o volume de urina formada é maior. Já quando ingerimos pouco líquido, maior quantidade de água é reabsorvida, resultando na formação de menor quantidade de urina. Como acontece o transporte e a eliminação dessa urina, né? Então, vamos observar que após a formação da urina, nos néfrons, né? Esse líquido, ele é coletado pela pelve renal, que nós observamos na imagem anterior, e é encaminhado ao ureter. A partir dessa etapa, não ocorrem mais modificações na composição da urina, que contém principalmente água, ureia, amônia e alguns sais minerais, tá bom? Então, a sequência é rim, ureter, bexiga e uretra, tá bom? Observem a localização da uretra nos homens, né? Que eles têm uma uretra bem maior que a uretra feminina. Essa uretra, ela vai passar pelo interior do pênis, vai passar, no caso dos homens, vai passar tanto urina como espermatozoide, e no caso das mulheres, passa apenas urina, deixando claro que a uretra masculina é bem maior em relação à feminina, tá bom? Controle da micção. Geralmente, pessoal, aprendemos a controlar a micção após os 2 anos de idade. Essa micção é o ato de urinar, né? Então, até os 2 anos de idade, nós não temos esse controle do esfíncter. Então, nós fazemos xixi a todo momento, né? Em todos os lugares, porque nós não temos o controle. Mas a partir dos 2 anos de idade, nos é trabalhado para ter o controle dessa micção, como que já começa o desfraude, a criança começa a entender que aquele momento é para eliminar a urina no lugar correto. Gente, a partir daqui, controle da micção, eu gostaria que vocês, claro, se tiverem assim um grande interesse, que eu acredito que vocês têm sobre esse assunto, eu queria que vocês pesquisassem um pouquinho e fizessem uma leitura sobre a incontinência urinária. É muito comum se falar de adultos que apresentam, especialmente os idosos, viu, gente, que têm incontinência urinária. Façam uma pequena anotação no caderninho e quando nós retornarmos, nós vamos fazer um grupo de discussão, ok? Muito obrigada. A atividadezinha de vocês está lá no sistema, então aproveitem, tá bom? E eu vou estar online esperando as dúvidas de vocês.
Muito obrigada e até breve.